Olá, vamos então construir um CRUD, uma tabela simples, neste caso de categorias. Ora, para isso, em primeiro lugar, vamos começar por criar um model. Make model. Portanto, sublinhar que sempre que me virem fazer A, significa PHP Artisan. Está em um atalho que eu tenho aqui construído no meu editor. Make model category. Usar os nomes dos módulos sempre com a primeira letra maiúscula no singular. Preferência em inglês, porque ele está preparado para construir as tabelas no plural, mas está preparado para a língua inglesa. Vamos usar o parâmetro "-m" para que seja criada também a migration simultâneo. Categoria. Ok. Eu vou começar imediatamente pela migration e vou criar dois campos. Vamos criar string e para a categoria vamos usar os nomes em inglês. Name com 25 posições e vamos dizer que ele vai ser único. Okay. E vamos ter também como string o description, descrição. Este não vamos limitar o tamanho e vamos dizer que ele pode ser no label. Muito bem. Posto isto, vamos já diretamente para o módulo, para a categoria e vamos definir que temos o Protected File Label, portanto os campos que podem ser inseridos através de uma operação em massa, chamada Mass Assign. Okay, portanto, temos a nossa tabela criada. Vamos fazer um migrate. Neste caso eu vou usar o fresh, porque acho que já tinha para aqui umas coisas. Ok, criou as tabelas que já vêm definidas, mais a minha tabela de categorias. O seguinte, vamos construir o controlador para esta operação de manipulação de CRUD. Ora, a make controller. O nome do controlador é o nome do módulo categoria com a palavra controller. Ora, e temos a possibilidade de dizer, usar o parâmetro "-r", que dizer que é um controlador de recurso e ele constrói-me logo à partida todas as funções que são necessárias para esta utilização. "-r", o controlador já existia, eventualmente eu tinha já criado. Ok, ele está aqui, mas não tem nada feito, tem só aquilo que o "-r" faz, que é construir todos os métodos que são necessários para esta operação de CRUD. Ok, então vamos começar pelo index. O index é quando eu digo assim, quero as categorias, então vai mostrar todas as categorias que existem com a possibilidade de adicionar uma nova categoria, editar algumas aquelas que quiser das existentes, visualizar em pormenor qualquer uma delas ou eliminá-la. Okay. Então, vamos dizer que, em primeiro lugar, aquilo que ele vai devolver é uma view. E é uma view que eu lhe poderia chamar index só. No entanto, como normalmente existem mais do que um recurso a ser trabalhado numa aplicação,
Para uma questão de organização, nós vamos colocar todas as views de um determinado objeto a ser controlado numa pasta. Então, categorias, vou dizer que vou ter aqui categorias, uma pasta categorias e depois a view index lá dentro. Portanto, o que significa vou ter categorias.index. Neste caso aqui no Laravel o ponto funciona praticamente como o barra no caminho do sistema operativo. Okay. Ponto e vírgula, não esquecer. Certo? Portanto, eu estou a dizer que quando eu quiser aceder às categorias, a primeira coisa que ele me vai fazer é chamar a view categoria index. Então vamos criar essa view. Make view. E agora vou dizer que é categorias.index. O que ele vai fazer é criar uma subpasta categorias dentro das views e depois um fecheiro index. Ok. Vamos verificar. Ora, Resources, Views, cá está categorias e dentro das categorias o index. Muito bem. E se verificarmos, se eu fizer aqui assim H1 categorias, e fui pegar o div, se eu fizer isto, voltando aqui ao meu localhost, eu tenho cá as categorias, localhost barra categorias. Relembro que este barra categorias vem do root list. Okay. E portanto, o categorias index, que é só fazer o barra categorias com o método de get, e o método get é sempre que nós colocamos um URL, ele vai chamar do category controller o método index. Okay. Daí que eu tenha chamado este. Bom, vamos usar Bootstrap aqui para construir as coisas, mas obviamente não vamos querer estar em todas as views a inserir as premissas para que o Bootstrap esteja disponível. Então vamos construir um layout, vamos construir um template que depois possa ser aplicado em todas as minhas views. Então eu vou aqui nas minhas views e vou construir um fecheiro, uma pasta. Vou fazer uma pasta que lhe vou chamar components. Okay. E dentro desta pasta components, eu vou criar um novo fecheiro e vou-lhe chamar layout.blade.php. Okay. Portanto, eu vou ter aqui uma componente que no fundo vai funcionar como layout. Certo? Então, como é que eu vou construir este template? Eu vou ao Bootstrap e vou buscar aqui no início Quick Start. Vou buscar aqui a estrutura base do HTML com a chamada dos scripts do CSS e do JavaScript do Bootstrap, para que ele fique disponível. Okay. Vamos aqui, vamos fazer Ctrl V. Depois o que vamos querer é que o conteúdo seja diferente de página para página. Então esta parte aqui do conteúdo é que vai ser modificado. De qualquer forma, eu também vou querer sempre que isto venha dentro de um container e vou querer fazer aqui um div com classe mt margem top classe mt5. Vamos ver se funciona. Ok. Bom, e depois aqui virá então
o conteúdo de cada uma das minhas páginas. Então eu redefino isso desta forma, slot, ok? Portanto, tenho aqui um bloco que será o slot e é o bloco que será depois carregado com o conteúdo que eu tiver em cada uma das minhas views. Então vamos à minha view de categorias e vamos substituir esta estrutura por dizer que vamos usar aquele layout. Então usar uma componente é feito desta forma, x traço o nome da componente. Portanto, se eu chamei a componente layout, então se eu fizer aqui x traço layout, ok, estou a utilizar esta componente e depois com o barra x a dizer que terminou. Se eu agora aqui fizer outra vez o H1 categorias, vamos verificar em termos de resultado. Okay, já tenho o template à partida com o meu margem de top. Okay. Muito bem, então vamos aqui e vamos incluir aqui o card. Vamos usar o card aqui para construir esta base. Ora, bootstrap, aqui, card, preciso aqui do card com o header. Aqui, vamos usar esta estrutura, vou copiar e vou colocá-la aqui. Ctrl A, formatar documento. Muito bem, vamos só testar. Ok, já tenho aqui o card com o meu top. Muito bem. Ok, então vamos colocar aqui em cima do card o nosso H1 gestão de categorias. Okay. E agora aqui vamos colocar um H3 por aí. Lista de categorias. Okay. Depois aqui no card body aparecerá a lista das categorias. Trataremos disso mais à frente. Vamos só visualizar. Ok. Gestão de categorias, lista de categorias. Muito bem. Vamos já disponibilizar. Já disponibilizar aqui no header também um botão para criar a categoria. Ora, podemos usar, pode ser o href, já vamos ver para onde é que ele vai enviar, e vamos dizer que isto é do classe Bootstrap, será btn, vamos usar aqui um sm, btn, e vamos usar aqui um btn primary, e vamos dizer que era criar categoria. Criar categoria, vamos ver, ok, vamos só tentar ajustar isto melhor. Ora, classe flexend, fugiu o flex para lá, flexend, deixa-me ver, tenho que ir ver, ora, onde é que isto está? Nosso alinhamento aqui temos
Flex. Vamos ver aqui os conjuntos. Como é que isso faz? Vamos assim, ok, tentamos fazer o flex row e o between, vamos dizer que é o conteúdo que aqui está numa div que é de flex e flex row, ok. Ora, o conteúdo que aqui está onde no quadro header, então vamos construir aqui uma div que será a classe de flex e flex row, ok. Vamos passar isto por cima. Já ver o que é que temos. Okay, ficou tudo na mesma linha, certo? E agora queremos fazer chegar este para a frente. Pegar a lista daqui e o botão do lado direito. Então vamos aqui assim. Justify Content. Justify Content será esta quarta opção que é o Between, penso eu, exatamente. Okay, então vamos copiar daqui. Portanto, como vem sempre, a documentação é nossa amiga. Okay. Certo. Flex e justify content between. Okay, para espalhar. Ok. Portanto, temos o botão de criar de categoria. Encostado uma ponta e a lista nesta posição. Podemos avançar então para o passo seguinte. O passo seguinte será apresentar aqui a lista das categorias. Ora, para isso vamos utilizar aqui o table. Vamos usar aqui o table, aqui um table condensed, que é mais um condensed de alguns. Tu andas o strip. É isto aqui, o strip. Sim, vamos usar este. O strip é para ficar assim às zebras. Acho que havia para aqui um condensed. Para aqui um condensed de alguns. Variable, sim, vamos criar isto, que é então, este efeito quando o rato passa por cima, colocar o table over. Ora, mas table over. Já estamos a entrar nos darks. Já estamos nos borders. Deve estar a fazer confusão. Isto é tanta. Isto é table normal. E strip é a zebra. Não queremos. Strip. Vamos o over para fazer este efeito naturalmente.
Eu depois descobri. Já vamos usar o table e o developer. Ora, então, no card body vamos ter um table com classe aplicado table over. Ok. Depois a estrutura da tabela. Ora, teremos o TED. Ele está cá no início do estrutura da tabela, portanto, podemos copiar aqui. Ora, TED, T-body. Vamos copiar assim. Ok. Portanto, o TED, vamos deixar o cardinal para mostrar o ID. Depois temos o nome da categoria. Temos a descrição. Eu não vou mostrar aqui a descrição. Vamos mostrar aqui, e depois vamos dar aqui uma terceira que é ações, certo? E agora, relativamente às linhas, vamos ter o TH. Relativamente às linhas, vamos mostrar as linhas que vêm das tabelas. Então, se vamos mostrar as linhas que vêm da tabela, então significa que eu tenho que ter todas as categorias que existem na base de dados. Então vamos ao nosso controlador e vou dizer que no meu index, antes de eu chamar a categoria, eu vou à base de dados recolher todas as categorias. Então vou criar uma variável categorias e vou chamar o categoria ou seja, vou através do model que faz interface com a base de dados. O que fiz aqui com o lado direito foi fazer a importação da utilização desse módulo da categoria. Quando nós escrevemos depois com o botão do lado direito, fazemos import classe, ele vai buscar essa classe e vamos buscar todas as linhas que existirem nessa tabela. Coloquei na variável categorias. Agora vou passá-la para a minha view para ser usada e posso passar diretamente desta forma. Compact categorias, sendo que categorias corresponde exatamente ao nome desta variável. Ele faz a associação. Isto é no fundo a mesma coisa. Esta array escrito desta forma, compact categorias, é a mesma coisa que eu ter, em vez de ter aqui o compact categorias, podia escrever diretamente o array desta forma. E funciona exatamente igual, ok? Portanto, usem como entender, até pode haver situações que não têm aqui a variável e que lhes dê mais jeito de utilizar esta. Portanto, existem as duas formas de fazer. Não nunca as duas ao mesmo tempo, mas uma ou outra. Bom, então significa que eu disponibilizei uma variável categorias na minha view categorias index. Estamos aqui ao meu index. Então significa que após o meu cabeçalho eu vou repetir tantas linhas consoante as linhas que existam na tabela. Para isso, dentro do meu tbody, eu não sei quantos TRs vou usar à partida, mas eu posso usar a primitiva for each, que tem também o for else e que é mais completo e que podemos utilizar, que vai percorrer todas as linhas que existem num determinado array. Então vou dizer for else. For else o quê? For else categorias as. Como é que eu vou tratar cada uma das linhas individuais? Eu vou pegar todas as categorias e categoria a categoria vou trabalhar.
categoria. Okay. Portanto, todas as categorias como categoria, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o tal meu TR conforme aqui tenho, vou copiar depois os TDs. Okay. Certo? E vamos dizer, aqui não será um, mas será o ID daquela categoria. Ora, como é que eu vou mostrar isso? Desta forma. Isto é o substituto do PHP Echo. E, portanto, isto é um atalho, no fundo, para fazer essa nomenclatura. Então, vou-me referir a cada uma das linhas, né? Categoria. E agora vou dizer desta forma, colocando o menos e o maior, neste caso sim, a categoria, qual é o campo? O campo ID, certo? Depois, o segundo campo será o nome. Então, mesma coisa, categoria, nome. Eu chamei-lhe name na base de dados, penso eu. Certo? Por fim, as ações, vamos para já deixá-las em branco. Já iremos às ações. Ok. Portanto, ele vai repetir por cada linha, porque, no fundo, por cada categoria que existe na base de dados, ele vai repetir esta situação. Finalmente, no caso do empty, o que é que nós vamos fazer? Ou seja, o empty significa se categorias não tiver nada. Então eu vou fazer um TR, vou fazer um TD único, vou fazer neste TD um callspan, neste caso são 3, acho eu, callspan 3, e vou dizer ainda sem categorias. Ok, o resto vou eliminar. Falta, entretanto, aqui, se tenho aqui o tbody, falta-me fechar o tbody. Ok. E tenho a minha view do index feita. Vamos olhar para ela. Já está, neste momento, aqui a minha tabela, com o striper daqui, não, striper é o over aqui a trabalhar. Não tenho ainda as ações, tenho o botão para criar a categoria, mas não tenho categorias ainda.